Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos, durante a semana eu estava lendo o livro de Esdras e no capítulo 9 eu me encontrei com a oração de Esdras e me comoveu muito essa oração dele. Mexeu muito comigo porque acredito que seja uma das orações mais bonitas presentes nas Escrituras. E eu quero estudar esse capítulo com vocês, irmãos. Então, Esdras, capítulo 9. Logo após Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras, antes de Neemias. É um livro pequeno. São apenas 10 capítulos. Mas nesse livro pequeno nós conseguimos sentir o coração de Esdras ao escrever esse livro. E principalmente, eu senti isso nesse capítulo 9. A jornada aqui desse servo do Senhor para Jerusalém foi um triunfo. Porque o que aconteceu? Nós sabemos que o povo foi levado até a terra prometida. Lá, o povo de Israel teve um rei, começando ali por Saul. Depois nós vemos outros reis surgindo, o reino se divide. E quando o reino se divide, o povo começa a praticar todo tipo de idolatria e não obedecendo ao Senhor. O que acontece? Uma parte do reino é levado pela Síria, outra parte do reino é levado pelos babilônios ao cativeiro. E aqui em Esdras nós vemos o povo retornando desse cativeiro. É importante nós lembrarmos que eles foram levados ao cativeiro por causa da desobediência. Porque Deus foi claro na promessa dele que se o povo fosse obediente, Deus manteria o povo na terra que era deles, que Deus prometeu a eles. Mas por conta dessa desobediência, o povo foi levado a esse cativeiro babilônico. E mesmo assim, neste cativeiro, quando nós vemos o livro de Esdras, nós vemos como Deus estava moldando o coração daqueles reis babilônicos quando eles estavam voltando para Jerusalém. Eu, particularmente, não entendo como reis que não tinham absolutamente nada a ver, não tinham nenhuma relação com o povo judeu, estavam agindo com tanta misericórdia. É algo que me chamou muita atenção, me deixou muito perplexo, para ser sincero. Mas é porque Deus estava agindo no coração daqueles reis, para que deixasse o povo retornar. E aí nós temos a construção do templo, narrado aqui no livro de Esdras. Nós vemos, logo após, em Neemias, a construção do muro, que é muito famoso. Então, nós vemos, primeiramente, um triunfo. A volta do povo para a terra que Deus tinha prometido, para a terra de Jerusalém. Mas não fica num triunfo, não fica somente em alegria, infelizmente. O que acontece é um desastre. Nós vemos o povo voltando a pecar, mesmo diante da misericórdia de Deus, para com o coração desses reis que deixaram o povo de Deus voltar a Jerusalém. O povo estava em pecado. Aqueles que voltaram por conta da graça de Deus e por causa da misericórdia de Deus, ainda assim pecaram. E é muito interessante nós observarmos, vamos ler do verso 1 ao 5, irmãos, de Esdras capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas aqui, acabados o quê? A construção do templo, a reconstrução, no caso, porque o templo
tinha sido destruído, o Templo de Salomão tinha sido destruído. Então, acabado, pois, a celebração da Páscoa, a construção do templo, toda aquela maravilha. Acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, com suas ações detestáveis, em outras traduções, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Olha que informação interessante. Os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, Esdras falando, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito, desolado. Então, se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Vamos ficar aqui até esse verso 5 e fazermos algumas observações. A denúncia sobre o pecado daqueles que regressaram do cativeiro babilônico veio dos príncipes, dizendo para Esdras o que estava acontecendo. Foram os líderes que chegaram a Esdras e reportaram o problema que estava acontecendo ali. Só que a situação ela era ainda mais grave. O pecado ele não se limitava ao povo, mas foi espalhado para os líderes. O texto diz que o povo, os sacerdotes e os levitas não se separaram das práticas detestáveis ou abomináveis das nações vizinhas. O povo que deveria ser separado, santo, estava praticando coisas que pertenciam àqueles que não eram santos. Eles estavam se misturando. Deixaram de ser santos. Isso não somente agrava a situação, porque os sacerdotes e os levitas, que deveriam ser guardiões da lei, deveriam levar a lei consigo e ser exemplo de pureza para todo Israel, foram cúmplices nessa transgressão. Foram os primeiros a cometer esse erro. Diante dessas práticas detestáveis, que é descrito aqui nesses 5 primeiros versos, é dito sobre o casamento misto. Um casamento com outras pessoas que não pertenciam a Israel. Seria algo comum nós condenarmos simplesmente o casamento com pessoas que não pertencem ao povo de Deus. Mas o que aconteceu aqui? Nós temos o caso de Ruth. Ruth não pertencia ao povo de Deus originalmente. Mas o que aconteceu? Ela se converteu. O que estava acontecendo ali é que eles estavam se juntando com pessoas
que se negavam a obedecer a Deus. Não é uma questão de eles se juntarem com pessoas que não pertenciam originalmente ao povo de Israel, mas eles se juntarem a pessoas que se negavam a obedecer a Deus. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que, apesar de não participarem originalmente do povo de Israel, Raabe é um exemplo, se converteram, decidiram obedecer a Deus e assim participaram da linhagem de Israel. Então, primeiro ensinamento aqui, o erro não foi eles se juntarem a pessoas que originalmente não eram pessoas que pertenciam ao povo de Israel, mas sim se juntarem a pessoas que se negavam a obedecer a Deus. Esse é um erro que nós podemos cometer nos nossos dias atuais. Se nós entrarmos em comunhão e vivermos em conjunto com pessoas que negam obedecer à vontade de Deus. Então, ficamos com esse ensinamento. A proibição, ela era específica para o casamento com habitantes idólatras da terra de Canaã. Quando olhamos para Êxodo, capítulo 34, versos 15 e 16, fazer a leitura para os irmãos, Êxodo, capítulo 34, versos 15 e 16, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos sacrifícios seus, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituem com seus deuses. O alerta aqui é que a junção com pessoas que eram desobedientes a Deus iria causar a desobediência a pessoas que deveriam ser santas. Porque essas pessoas induziriam o povo à apostasia, a se afastar de Deus. Por outro lado, a lei ela permitia que estrangeiros se ingressassem, se integrassem à comunidade da Aliança de Israel. Nós citamos alguns exemplos, desde que estes abominassem a idolatria, abominassem a desobediência a Deus, e assim começassem a obedecer a Deus. Então, nós vimos exemplos como Raabe, Ruth, ilustram essa aceitação, pois ambas se converteram e foram fiéis a Deus. Nós temos outros exemplos de pessoas que se casaram com pessoas que não pertenciam ao reino de Israel, mas por conta do tempo nós não podemos entrar nisso. Mas um outro ponto também é que a infidelidade do povo era representada como uma quebra da aliança. Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Assim como uma pessoa casa hoje e ela cria um vínculo com essa pessoa que ela casou, ela cria uma aliança com essa pessoa que ela se casou, Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Uma aliança que deveria ser conduzida por fidelidade, assim como todo casamento. Unidade, fidelidade. Mas nós vemos aqui uma infidelidade, a quebra da aliança, uma traição. Esdras, ele percebe que essa não era uma falha isolada, mas um retorno ao padrão do pecado que levou o povo à condição do exílio babilônico. E eu acho que isso atormentou a mente de Esdras, porque ele viu o pecado se repetindo. Ele viu o pecado que originalmente levou eles à condição de serem escravos de outro povo, que levou eles à destruição.
que levou eles à destruição do templo, à destruição de tudo aquilo que pertencia a Deus. Então, nós vemos a repetição exata da mesma atividade que Deus tinha trazido juízo. O exemplo mais trágico foi o de Salomão, o que levou futuramente à questão justamente do reino dividido. A questão de Salomão, narrada em 1 Reis, capítulo 11, no verso 4, diz: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Por conta de ele se juntar a pessoas que não obedeciam a Deus, o seu coração se perverteu. Então, essa idolatria, ela estava acontecendo. O perigo, aqui, ele fala da linhagem santa. O termo aqui se refere justamente àqueles que deveriam estar sendo consagrados a Deus, dedicados exclusivamente a Deus, não estavam se dedicando a Deus. Não se trata de uma questão racial aqui quando ele fala de linhagem. Ele fala de uma linhagem porque essa linhagem era uma linhagem que deveria ser dedicada a Deus. Uma linhagem santa. Então, essa linhagem e os remanescentes haviam se corrompido. A reação de Esdras ao ouvir essa denúncia é dramática. Verso 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Essas ações, elas não foram meros gestos, mas um protesto simbólico, um ato de luto pela morte. Nós vemos muito isso no Antigo Testamento, esse ato de rasgar as vestes, de arrancar os cabelos e assim por diante. As pessoas faziam quando alguém morria. É um ato de luto mesmo. Mas alguém morreu? Não é narrado alguém morrendo, não fisicamente. Mas espiritualmente, a nação estava se conduzindo à morte. E por isso, Esdras, ele age em forma de luto, porque eles estavam morrendo em seus pecados e seus delitos. O ponto aqui também é que Esdras ficou atônito. E vem da mesma raiz aqui de Daniel capítulo 11, verso 31, que fala sobre a desolação. Aqui nós podemos imaginar que Esdras estava desolado. Perante tudo isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Porque eles foram chamados à santidade, mas não seguiram essa santidade que eles foram chamados. A reação do povo foi uma fiel prova que o chamado de Esdras deveria permanecer, de ser fiel. Então, todos os que tremiam, me chama muita atenção este verso quando fala todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel se reuniram ao redor dele. Eles se identificaram com todo esse temor de Esdras. Eles falaram, olha, esse Esdras está sendo dramático demais. Não é isso. Não. Todos aqueles que temiam a Deus, as palavras de Deus, eles se juntaram a Esdras. Eles reconheceram a gravidade do que estava acontecendo. Então, o pecado, ele não deve ser tratado com indiferença, e todos aqueles que temem a Deus não vão tratar com indiferença, mas vão fazer como Esdras. Vão orar a Deus. Vão reconhecer que isso é uma revolta, é infidelidade para com Deus que firmou uma aliança conosco.
E isso ecoa muito Isaías capítulo 66, verso 2, que diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Aqueles que têm temor na palavra do Senhor. Não aqueles que falam, olha, a palavra, a Bíblia, é só um livro. Esses que negligenciam a palavra do Senhor não servem a Deus. Agora vamos para a oração de Esdras. Oração muito bonita. Mas antes também quero lembrar que isso lembra muito também a intercessão que Moisés fez pelo povo de Israel anteriormente. Lembram quando o povo de Israel construiu o bezerro de ouro? O que aconteceu? Moisés foi e intercedeu pelo povo de Israel, orando a Deus, para que Deus não destruísse o povo de Israel. Então, Esdras segue esse exemplo. Ele cai de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, demonstrando total humildade e dependência de Deus. Agora, versos de 6 a 15, irmãos, de Esdras capítulo 9. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues. E nós, os nossos reis e nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, aqui, até o momento, Esdras está falando do que aconteceu anteriormente, sobre o pecado que eles haviam cometido até o momento, que levou eles até o cativeiro. Verso 8. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os seus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de extremidade a outra. Por isso, não darei as vossas filhas aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixais por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu é nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. E ainda nos deste
este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nós consumireis, até não haver restante nem alguém que escapasse. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam. Como hoje se vê, eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa escapar da tua presença por causa disto. Essa oração de Esdras, ela reflete muito a oração também que Daniel fez no capítulo 9, mas a característica marcante é a confissão. Quase total aqui, sem pedido explícito de misericórdia, apenas a confissão dos pecados que foram cometidos contra Deus. O momento da oração aqui era o momento do sacrifício que era feito à tarde. Isso aponta para a busca de Esdras, para a expiação, para o livramento do pecado que estava sendo cometido ali pelo povo de Israel. Ele confessa. E ele confessa não apontando para o pecado dos outros, mas se identificando como pecador também. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, sempre se identificando com os outros e com nós mesmos, com a condição atual nossa. Esdras ora aqui, não apontando o dedo para os outros, mas reconhecendo a sua própria condição. E que todos os pecados foram cometidos contra Deus. Mas Deus agiu com misericórdia. Esdras aqui ele começa a oração identificando-se como nossas iniquidades no verso 6. Ele reconhece que o exílio foi um juízo justo de Deus. O castigo foi algo justo. Assim como alguém comete algum crime e tem que ser julgado e tem que ser preso, Esdras fala aqui que o castigo de Deus foi justo. E foi um juízo que caiu sobre ele. Porque ele estava vivendo uma geração que estava voltando deste cativeiro, voltando deste juízo. E o resultado da infidelidade aqui, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, as palavras de Esdras demonstram um profundo senso de santidade de Deus, que não pode tolerar o pecado. É um apelo por misericórdia, mas aqui uma confissão total do fracasso diante da obediência de Deus. E no verso de 8 a 9, nós vemos essa oração sendo cheia de confissão dos pecados, mas ele exalta a graça, o favor imerecido de Deus. Esdras ele reconhece que apesar de tudo, Deus concedeu por um breve momento a sua graça. A graça de Deus se manifestou por um breve momento. Apesar do juízo, apesar da escravidão, apesar do cativeiro, a graça de Deus estava sendo manifestada. Apesar de Esdras ter sofrido tudo isso na pele, ter passado por inúmeras dificuldades, ele reconhece a graça de Deus. Ele tem gratidão, mesmo em meio ao sofrimento. Mais um ensinamento para todos nós. Ao preservar o remanescente aqui me chama muita atenção. Porque remanescente é o que resta, não é o todo. Deus preservou o remanescente, aqueles que restaram e ficaram em obediência a Deus. Esses mesmos remanescentes que guiaram a linhagem até Jesus. E nós somos esses remanescentes também. Aqueles que decidiram não viver segundo o mundo, mas
viver como remanescentes, como outros à parte do mundo, separados. Então, Esdras fala sobre essa misericórdia sobre os remanescentes. Então, mais uma vez, Esdras reforça, olha, o povo se juntou com as abominações, com as práticas abomináveis, mas o Senhor preservou aqueles que não se juntaram. Assim, nós, se não se juntarmos às práticas deste mundo, que nós vemos nos nossos dias atuais, nós vamos ser preservados por Deus. E a graça de Deus vai estar conosco. Esdras também cita sobre o muro. Nós sabemos que esse muro foi construído só depois, em Neemias capítulo 6. Mas Neemias não está falando sobre o muro físico. Neemias está falando sobre a proteção de Deus. Assim como Zacarias capítulo 2, verso 5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus está sendo esse muro que preserva aqueles que permaneceram em obediência, que se voltaram a Ele. Deus está sendo esse muro que protege aqueles que permanecem com Ele. Não é um muro físico. O muro físico foi construído só depois. Neemias cita esse muro mostrando que Deus estava com eles, protegendo. Agora, versos 9 e 12, nós vemos a acusação contra o povo, expressadas pela própria palavra das Escrituras. Aqui Esdras usa a própria palavra que foi mediada por Moisés. E nós vemos a questão de a terra estar poluída e a ordem de se afastar dessa impureza. Mas aqueles que se afastam, eles permanecem. Então, nós temos que ter isso em mente e reforçarmos a cada dia. Não devemos nos misturar. Não devemos nos misturar com as práticas detestáveis. Não devemos nos misturar com as práticas abomináveis. Porque isso foi o que o povo de Israel fez. E tem uma frase que é atribuída a Einstein, mas não tem prova que foi ele que disse, que fazer as mesmas coisas, esperando obter um resultado diferente, é tolice. Nós não devemos agir com tolice. Nós não devemos praticar as mesmas coisas e esperar um resultado diferente do que Israel colheu e do que todo o povo de Deus que se revoltou contra ele realizou. Então, versos 13 e 14, Esdras reconhece que Deus foi justo e que a punição que foi realizada foi uma punição merecida. Diante disso, toda a destruição que foi realizada, todo aquele sofrimento, foi algo justo. As consequências dos nossos pecados são consequências justas. Nós não devemos se revoltar a Deus por conta dessas consequências. Mas saber que as consequências, elas acontecem por conta de um erro que nós cometemos. Não devemos agir como crianças que fogem das suas responsabilidades e que negligenciam as coisas e acham que nada vai acontecer. Mas, diante disso, a graça de Deus, ela não deve remover ou minimizar o temor de Deus. Isso é algo muito interessante. Ele comenta sobre a graça, mas ele comenta tudo isso com temor a Deus. Não é porque Deus nos concede um favor imerecido de salvação, de oportunidade de salvação, que nós devemos agir pecando. Gosto muito da passagem de Salmo capítulo 130, verso 4, que diz: contigo, porém, está o perdão,
para que te temam. Olha que interessante. Deus nos perdoar, e o perdão estar com Deus deve ser motivo de temor para cada um de nós. Não de negligência, mas de temor. Então, mesmo que Deus manifeste toda a graça, devemos viver em temor para com o nosso Deus. Verso 15, para finalizar, irmãos. Esdras, ele conclui aqui sua oração com uma confissão. Rendida à justiça de Deus, ele não faz um pedido explícito por misericórdia, mas reconhece a total indignidade de todo o povo de Israel, louvando a Deus como justo. A justiça de Deus está no cerne dessa oração, no coração dessa oração, desse louvor. Ele diz, juiz de toda a terra. Isso reflete lá, quando nós olhamos para quando Abraão estava pedindo para Deus ter misericórdia daqueles que estavam em Sodoma e Gomorra. E no verso 25 do capítulo 18, ele diz, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo como com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Deus é um Deus justo. Mas nós temos um papel de permanecer firmes e nos preservarmos na lei dele e aprendermos com essa oração linda de Esdras, que não clama por misericórdia, mas realiza uma confissão de pecado perante Deus e não trata Deus como um injusto, mas como um Deus totalmente justo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Anseio o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei